Oi, pessoal! Estamos aqui novamente no nosso quarto vídeo. E como eu sempre digo, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar um e-mail ou até mesmo ideias que vocês tiverem, experiências que vocês tiveram, vivenciaram dentro de sala de aula. Mandem pra gente compartilhar, pra gente formar essa rede, pra gente se unir mais. Não esqueçam, o e-mail tá logo abaixo, ou então até mesmo no meu Instagram e no meu Facebook, para quem ainda não está me seguindo. Meu Instagram é @propati, com 2 T's e Y. Bom, começando o nosso vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho das fases silábicas. Vou apresentar algumas atividades para vocês, onde a gente pode intervir nessas fases silábicas, e para deixar mais claro para vocês. Quando eu comecei a fazer esse curso, me especializar no curso da alfabetização, nessa área da alfabetização, foi porque eu particularmente tive muita dificuldade de entender essas fases. E vocês terão essa oportunidade de aprender essas fases com mais detalhes no nosso curso fechado. Bom, as nossas hipóteses de escrita, elas são divididas em 5 hipóteses, que são pré-silábico, silábico sem valor sonoro, silábico com valor sonoro, silábico alfabético e alfabético. Em algumas hipóteses, nós temos algumas entrelaçadas entre elas. Porém, não é todo mundo que conhece, não é algo tanto que todo mundo fala. Mas iremos falar mais em nosso outro curso. Então, vou dar algumas atividades onde vocês podem aplicar aos alunos para verificar em qual fase está, ou até mesmo treiná-lo para mudança de fase. Porque aquele aluno que está na pré-silábico, ele tem que ir pulando de fase em fase até chegar ao alfabético. Esse é o nosso objetivo. E com isso, nós trabalhamos muito. Leitura, incentivo, escrita, tudo em conjunto para a gente conseguir chegar à nossa alfabetização daquela criança. Então, nós temos aí algumas atividades. Hoje, eu vou dar a atividade do relógio de sílabas, do bingo de sílabas, do bingo de cartela com palavras e algumas outras dicas de atividade que vocês podem aplicar em sala de aula. Uma dica muito legal é que vocês façam uma sondagem a cada mês para vocês saberem se o aluno está progredindo ou se o aluno está regredindo. Tem algumas fases que o aluno parece que ele deu essa regressão, mas não é isso. É alguma outra fase que está entrelaçada, que eu falarei depois, e parece que ele está regredindo, mas não é essa regressão, ele está progredindo. Então, é muito legal vocês estarem sempre de olho e fazer essa sondagem individualmente, nunca em grupo, sempre no individual, para você ver cada detalhe daquele aluno, cada detalhe daquela criança, e onde tem que melhorar, e onde tem que ver onde que está a dificuldade dele. Às vezes tem aluno que é muito engraçado, já tive alguns alunos nesse nível, né? Que ele sabe, tem muito visual, consegue entender. Por exemplo, era assim, eu tinha colocado na sondagem um ioiô, e no mesmo momento ele estava jogando um quebra-cabeça que tinha aquele ioiô. E foi muito engraçado porque ele olhou a imagem do ioiô e ele pediu para olhar no jogo para ele ver qual era a palavra. Porque o ioiô estava escrito com Y e ele não conseguia identificar, falar a letra Y. Então, foi muito interessante. A gente também tem que ter esse feeling com os alunos e ver em quais jogos estamos dando para ver se realmente sempre é na palavra em português ou se às vezes tem esse escape do inglês. Então, é bem legal. Vamos começar a atividade? Aqui nós temos a nossa primeira brincadeira, nosso primeiro joguinho, que é o nosso relógio silábico. Como funciona? Nós temos aqui 2 ponteiros e cada ponteiro
vai até uma sílaba. Então, eu vou pedir para a criança formar a palavra gato. Como que ela vai formar essa palavra gato? Ela vai primeiro colocar o maior e depois ela vai colocar o menor. E aí ela vai formar gato. Ah, eu quero que você me forme cama. Vamos lá formar cama. Cama. Lembra quando eu falei que a gente tem que... E aí ela forma cama, tá? Então, lembra quando eu falei que a gente sempre tem que trabalhar todas as sílabas em conjunto? Se eu estou trabalhando a primeira sílaba da família do C, automaticamente eu também estou trabalhando a família do M, né? Da sílaba do M. Porque a primeira ele tá aprendendo. Mas ao falar o ma, do ma, né? Do cama, a gente também está ensinando o ma. Então, é muito legal vocês aprenderem a trabalhar dessa maneira. Sempre as vogais e consoantes, as sílabas, né? Em conjunto. Como eu falei, temos aí mais um jogo como dica para vocês. Esse jogo é o binguinho das sílabas. E como se joga? Cada cartela para um individual ou em dupla. Se você quiser identificar a fase da criança ou quando você quer progredir uma criança do pré-silábico para silábico sem valor sonoro, silábico com valor sonoro, se você quer progredir essa criança, como eu falei, junta uma criança com um nível maior com a criança do nível menor, para eles conseguirem um ajudar o outro. Então, nós temos aqui 3 tipos de cartela e algumas outras sílabas onde será sorteada. Então, começa. Vamos lá. Sorteei a sílaba co. Qual criança vai conseguir encaixar o co na sua cartela? Por exemplo, essa criança que tem o pó, ela pode juntar aqui. Copo. Formei a palavra copo. Ou então, essa criança que tem o lá, ou essa criança que tem o pó também. Ela pode juntar cola ou copo. Mas ela tem que ser esperta. Às vezes, ela junta o cola aqui e não tem nenhuma sílaba, outras sílabas que se encaixe aqui. Agora, pode ser que ela encaixe o copo aqui e aqui pode ser que tenha alguma outra sílaba que será sorteada. Então, é legal essa brincadeira porque eles terão que ter esse raciocínio. Onde será que encaixa essa sílaba e qual palavra será formada? Então, essa é uma outra dica para vocês. Lembrando, não faça essa brincadeira em grupo se vocês não querem, se vocês quiserem identificar a fase da criança. Se for apenas uma brincadeira, só para curtir mesmo o momento da sala, ou então um esqueminha para ter um resumo daquilo que foi passado em sala, ok, legal fazer em grupo. Mas se for para desafio para fases da alfabetização, nas hipóteses da escrita, é legal sempre fazer individual ou em dupla, no máximo. E o mais legal ainda, pessoal, todos esses jogos, todo esse material que eu estou usando nessa semana da alfabetização e das atividades, vocês terão acesso para usar em sala. E eu quero fotos e vídeos de vocês utilizando esse material, hein? Vou aguardar vocês. Então, nós temos aí mais um outro bingo. Mas esse bingo é um pouquinho diferente. Esse bingo, ele já é com imagens, é um pouco mais fácil.
E o sorteio é com palavras. Então, sorteei a palavra abacate. A criança que tiver o abacate pode colocar um feijãozinho, um risquinho, né? Uma dica, ai, gente, isso é muito legal. Olha só, o que eu costumo fazer? É bem interessante isso. Se você for imprimir em sulfite, em canson, sempre passe um contact em cima. Aquelas canetas de quadro branco, estilo essa daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Estilo essa, esses marcadores, em cima do contact, depois vocês só pegam um papel seco, papel com água, papel com álcool, vocês passam e saem. E aí, é legal que dá pra vocês reaproveitarem, as crianças também já treinam a sua coordenação motora fina, que é bem interessante, né? Também é bem legal. É uma dica aí que fica, que eu usava muito quando eu estava nessa fase. Então, sorteei o abacate, a criança pode ticar o abacate. Mas, como eu disse, vocês irão receber esse material. Essas palavrinhas estão em formato também de bingo, nesse formato. Eu cortei para mostrar para vocês. Se vocês quiserem trocar, então, corta essa imagem e tira a figura abacate. Aí, a criança tem que procurar o abacate no bingo, também é legal. Vocês podem usar dessas duas maneiras. E também fica aí rápido, né, para as crianças entenderem que o abacate sempre usa o fonético aí de vocês, legal, para elas conseguirem entender as palavrinhas que vocês estão falando. Essas atividades, esse material será enviado para vocês utilizarem em sala. E como eu disse, eu quero ver vocês utilizando esse material. Bem interessante, bem legal. E também contar como é que foi a experiência de algum jogo, alguma atividade que eu indiquei aí para vocês. E tenho também algumas outras dicas de atividade que vai aparecer aí para vocês. Bom, como eu disse, tenho mais algumas atividades para falar com vocês. Vou aí dar alguns exemplos e vou mostrando algumas fotinhos aqui. Uma das primeiras é deixa eu olhar aqui. Lembrei. Complete frases ou complete cruzadinhas. É bem legal a gente dar cruzadinhas para eles, mas quando for pré-jardim, é legal sempre colocar algumas letrinhas para eles conseguirem completar, porque realmente tudo sem nada, né, quadrinho branco, para eles é um pouquinho mais difícil. Isso daí a gente deixa mais pro segundo ano. Primeiro ano, dependendo da criança. Finalzinho de primeiro ano, segundo ano, aí também é legal a questão da cruzadinha. Uma outra questão também é o ditado estourado. Pessoal, ditado estourado é muito genial. Pensa em um monte de bexiga pendurada na lousa. Cada criança estoura a sua bexiga e cada criança lê aquela palavra e as outras copiam aquela palavra no caderno. E aí eles formam uma lista, um ditado e também treina a leitura. É muito interessante. Vou colocar a fotinho aí de como foi a minha atividade para vocês verem que eu também já fiz em sala essa e foi muito legal. E por último, que eu tenho uma dica também bem legal para vocês. Esse ano que estou no fundamental, fiz uma proposta para a escola onde eu trabalho e na verdade foram as crianças que fizeram a proposta, passei para a direção e deu super certo. As crianças estão amando, que é o nosso cantinho. E no nosso cantinho, uma coisa que foi muito legal, que foram eles que pediram, foi a revistinha Picolé. É uma revista muito antiga, mas para a fase da alfabetização ela é maravilhosa. Porque tem algumas atividades de encontrar desenhos, de associação, de alfabetização, de escrita.
Então, eu acho bem legal a gente compartilhar aí essas ideias. E quem tiver cantinho na escola ou algum cantinho parecido, manda para mim também. Vamos compartilhar ideias e experiências, que é esse o nosso objetivo. E para finalizar, queria falar para vocês que, assim, eu sei que é muito difícil aplicar essas atividades assim, tudo de uma vez só, mas é muito interessante vocês aplicarem e ver se realmente vocês estão entendendo a fase que os alunos estão, ou se vocês ainda estão naquela dúvida. Como eu disse, eu tinha muita dúvida no começo. Será que eu estou indo pelo caminho certo? Meu Deus, o que eu estou fazendo? A alfabetização, pessoal, como uma professora disse, não tem receita. Não tem como eu chegar para você e falar, ó, faz isso, 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 que vai dar super certo. Mas, como eu disse, cada criança tem seu jeito, cada criança tem seu tempo. Então, vai depender muito da criança. E a gente tem que ir indo, se adequando e fazendo com que a criança aprenda, que esse é o nosso objetivo. Trazer essa alfabetização para essas crianças. E igualar sempre a nossa educação. A nossa educação pública, a nossa educação privada, ela sempre tem que estar igualitária. É muito legal isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando do nosso curso. Amanhã é o nosso último dia. Aguardo vocês ansiosamente para o nosso último vídeo. Um grande beijo. E não esqueça, se inscreva lá, me adiciona no Facebook, me adiciona no Instagram, @propati, com 2 Cs e Y. Um grande beijo para vocês.